Jesus. Amém, povo abençoado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Luan, acerte para mim, por favor, que uma das fileiras aí. Eu não estou vendo nem o irmão de hoje. Melhorou? Agora estou te vendo. Tá ótimo, irmão. Tá de Deus. Queridos, louvado seja o Senhor. Nós já oramos. Vou liberar os irmãos do louvor aqui. Já tem 2 horas que eles estão aqui servindo. Glória a Jesus. Daqui a pouco a gente ora mais e conta mais com a presença deles. Amém, igreja? Esse é nosso povo abençoado. Agora sim tem uma luz aqui de... Deixa eu só sincronizar aqui, queridos. Para a gente alinhar aqui com o altar. Glória a Jesus. Muito bom. Meus irmãos, eu quero nessa manhã falar para você sobre a ceia do Senhor. Você já até ceiou, para a glória de Jesus. E a ceia, para mim, é o culto mais importante da igreja. Todos são, pastor? Sim, todos são importantes. Mas a ceia ela tem um significado porque ela aponta para propósito. E nós devemos ter entendimento e compreensão exata do que esse momento representa. E eu vou usar hoje aqui do quadro de Da Vinci, onde ele retrata a última ceia. E por que ele faz esse retrato? Porque choca, né, a situação onde se dá, então, a ideia da última ceia e todos os seus desdobramentos. Tudo que vai acontecer, então, depois daquele ato, depois daquela refeição simbólica, né, depois que Jesus reúne os seus discípulos, e o Da Vinci ele tenta retratar isso nesse quadro. E todos os pintores, esses grandes artistas, em um tempo da história, eles tentam fazer um contraponto, né, sobre o que está acontecendo na religião, na fé, na espiritualidade, na vida das pessoas. E uma coisa, a igreja evangélica ela é muito distante, às vezes, da arte, né? Nós não temos uma cultura muito de valorizar, estudar arte. Então, a gente forma até muitos poucos artistas por conta da cultura. Mas, ao longo dos séculos, a cultura foi muito importante para capturar e retratar momentos e fatos históricos, e que isso depois ajudaria também, né, as futuras gerações a compreender bem a história e se situar no momento histórico também de cada um. Então o quadro ele é pintado sobre um ambiente de tensão, né? Os irmãos vão ver ali, daqui a pouco eu vou falar parte por parte aí desse quadro, mas veja só para você ver de quanto tempo tem essa pintura. Essa pintura ela foi feita em gesso, no original dela, no refeitório de uma capela de Santa Maria da Graça, lá em Milão. Então, é uma obra muito frágil, ela precisou de muitos retoques, mas ela foi pintada, queridos, lá por volta do século XV. Veja quantos anos, então, faz. E nós, então, estamos falando disso. Então, o texto que é retratado e que chama a atenção para a última ceia, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, verso 21 e verso 22. Quem encontrou diz amém. Que bom, que pronto.
Vamos ler aqui então no 3, leiam por favor, 3. Amém. Então os discípulos fizeram o quê? Uns para o outro, com que tipo de olhar, irmãos? Com dúvida. Irmãos, imagina eu fazer uma refeição na minha casa, chamo todos vocês e falo, olha, agora eu tenho um pronunciamento a fazer. Um de vocês é traidor, um de vocês é traíra, um de vocês é corrupto, um de vocês tem o coração distante e longe de mim. Então, veja, é um drama, né? É um drama, pode voltar lá para a apresentação, que está sendo revelado num local tão oportuno. Né? Nós vamos nos lembrar lá da parábola, né, da grande ceia, que o rei prepara um banquete e manda chamar, né? É um convite aberto para todas as pessoas. E ali na mesa ele tem provisão e também uma grande reconciliação. E o propósito da mesa é estabelecer, querido, aliança. A mesa, ela tem a função de unir as pessoas em torno dela para celebrações importantes, para pontuar momentos altos da vida. Então, nós devemos dar muito valor na mesa do Senhor. Mas veja, é interessante que um começa a olhar para o outro e dizer assim, bom, mas quem será? Quem será? Isso já começa, irmãos, a trazer para nós uma verdade. Uma verdade. Existe o verdadeiro, existe o falso. Tem o verdadeiro amigo e tem o amigo falso. Tem o verdadeiro crente e o crente. Tem o verdadeiro pastor e o pastor. Irmãos, e tem. E como que você pode perceber e saber quem é? Quem é? Porque veja, se Judas não fosse tão camuflado, tão dissimulado, se ele não fosse tão artista, naturalmente, todos olhariam para Judas e diriam assim, é o Judas. Pelo jeito dele, por tudo que ele faz, pelo que ele fala, pelo que ele acredita, sabe, por como ele se posiciona. Mas não, ali na mesa havia dúvida. Havia dúvida, por quê? Porque aquela mesa sempre foi tratada como um lugar de aliança, como um lugar de fomento, de crescimento. Então fala comigo assim, a mesa é um lugar de verdade. Irmão, a mesa também é um lugar de denúncia. E hoje o meu sermão, ele está baseado em uma coisa, retratando o quadro. Pode passar aqui. A gente veio e se serviu da mesa, mas hoje, a minha palavra, ao término dela, eu quero que você seja desafiado na sua fé e no seu coração a compreender o que você trouxe para a mesa, o que você traz à mesa, o que você trouxe para a mesa quando você se assentou à mesa com Cristo e com seus irmãos e com a igreja. Então, o tema dessa palavra hoje é a última ceia, mas, na última ceia, o que você traz à mesa? Irmão, pode ser que hoje seja a última ceia de alguém aqui. Você diz amém? Pastor, você está me metendo um medo. Eu vim para a igreja para sair daqui, olha, eufórico. Mas, meu irmão, pode ser que seja a última. E o que você vai trazer para a mesa? Na sua última ceia. O que você traz à mesa no seu último momento? No momento de aliança, de revelar coração. Mesa também é lugar de vitória. Mesa é o lugar aonde nós decretamos de fato, e Jesus decreta ali, ele começa a contar que ele vai vencer completamente a morte. Ele vai pôr fim ao pecado, ele vai de fato, querido, olha, trazer sobre nós, olha, a graça redentora e santificadora dele. Então, ele mostra, ele revela para os discípulos exatamente o que está
no coração dele o que está para acontecer e por fazer. Então, mesa é lugar de vitória. O cristão não deve se ausentar da mesa, o cristão ele não deve se ausentar da ceia. O cristão ele deve entender que a partir da ceia ele vive uma vida de progresso espiritual e de crescimento. Bom, o quadro ele tem o seguinte retrato. Eu vou avançar um pouquinho, depois nós vamos voltar. Pode aqui. Pronto, Jesus ao centro. Agora volta lá nos slides. Foco. A ideia do quadro não é mostrar somente o comportamento. A ideia é mostrar o foco principal. Jesus aonde? No centro. Jesus tem que ser o centro da sua fé, o centro da sua adoração. Jesus tem que ser o centro do seu culto. Irmão, Jesus tem que ser o centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro da sua salvação. Veja, a centralidade de Jesus, ela é retratada. Então, no contexto da pintura e emoldurado, então, simbolicamente, ele simboliza também a Trindade. Mas, veja o que o John Stott ele coloca no livro dele, A Cruz de Cristo. Essa é uma citação de uma parte, ele é um autor anglicano, e ele diz que Cristo é o centro da fé cristã, e a cruz é o seu coração. E Paulo, quando ele escreve lá aos Colossenses, ele diz, ele é o cabeça do corpo, para ter o quê? A primazia. E Hebreus capítulo 12, verso 2, é o que está projetado aí para você, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, irmãos, olhando firmemente para ele, atento, olhar atento a Jesus, atento aos seus movimentos, atento à sua palavra, atento, querido, ao que ele faz, atento ao que ele não faz. Veja, às vezes a gente imita muito o que as pessoas fazem, mas o que as pessoas não fazem também comunica. Por que Jesus não falou quando o povo queria apedrejar, então, aquela mulher pega ali em flagrante adultério? Ele não disse nada, ele não profere. Então, o ato de Jesus também nos ensina. E o que nos ensina? Irmãos, nos ensina o poder, o valor do silêncio. O valor de muitas vezes nós nos abstermos das palavras, da razão, da justificativa, e em alguns momentos a gente se cala. Então veja, um ato de Jesus, daquilo que ele não faz, também nos ensina. Então Jesus, ele tem o foco absoluto, e quando a gente vem para a ceia, é para a gente ser lembrado que a nossa fé, ela está centrada em Cristo. A nossa vida cristã, ela é movida, direcionada, ela é impulsionada e sustentada, irmãos, por Cristo. Não é pelo seu esforço, não é pelo meu esforço, irmão, não é pelas nossas habilidades e capacidades, mas pela nossa dependência, pela nossa comunhão, pela nossa aliança. Queridos, esse tempo eu tenho visto Deus se manifestar com tanta graça, com tanta misericórdia, com tanto favor na vida de muitos irmãos, e algumas pessoas talvez não se dão conta da graça. Sabe por quê? Porque a gente tira os olhos de Jesus, a gente perde o foco de olhar para a graça, bondade e misericórdia dele, e a gente não enxerga muitas vezes o que Jesus então faz e como ele trabalha por nós. Então, Jesus sendo o centro, a primeira informação que você vai ter do quadro é como estão as mãos de Jesus. Passa aqui para mim. Veja, se você olha o quadro, depois você vai ver ele por inteiro, a posição das mãos. Jesus de mãos abertas, Jesus de mãos estendidas, de mãos prontas. E aí, irmãos, a gente vai lembrar que na trajetória de Jesus, como que as suas mãos, então, foram usadas. Lucas, capítulo 15, ele cura e diz, olha, eu quero que você seja limpo. Mãos que curam, mãos que tocam, então, para curar. Tem cura para você aqui nessa manhã?
Porque se tem presença de Jesus aqui, tem cura para você também, meu irmão. Amém? As mãos de Jesus estão estendidas também para você. Se você entrou aqui para essa reunião, para essa ceia, sabe, as mãos dele estão abertas, querido, olha, hoje, para curar. Em Mateus capítulo 19, verso 13, nós vemos então um outro episódio, Jesus usando as suas mãos para abençoar. E também em Mateus capítulo 14, Jesus usando as suas mãos e mãos que salvam, mãos de resgate. E essa escritora, no livro dela, Amor e Redenção, ela diz o seguinte, a Francine Rivers, o nome dela: as mãos que foram pregadas na cruz são as mesmas que abraçam o arrependido. Ou seja, são mãos acolhedoras, mãos que estão estendidas para nós nos momentos que nós caímos, nos momentos que nós então deslizamos, em momentos que nós fraquejamos. E aí, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você: você se parece com Jesus? Está em dúvida, irmão? Quem é que é parecido com Jesus? Irmãos, a nossa aparência, ela não pode ser de fala. A nossa aparência, ela precisa ser de fato. A nossa aparência, ela não pode ser por aquilo que a gente diz. Sabe por quê? É muito comum numa caminhada nós nos lembrarmos bem de quem está caminhando. É muito comum numa caminhada nós termos um olhar fixo em quem está caminhando conosco. Mas a gente tem dificuldade de suportar as fraquezas e as debilidades dos que caem, dos que tropeçam, dos que não andam, dos que não caminham, dos que se perdem, daqueles irmãos que ele vai aos trancos e barrancos. Ele não vai de fé em fé e de glória em glória. Tem gente que vai de tombo em tombo. Tem gente que ele vai caindo, e ele vai rolando. E ele vai rolando. Mas está na fé. Aí ele ainda diz ainda que está em Cristo. Mas nós não temos uma tolerância muito grande com essas pessoas. E às vezes as nossas mãos começam a se encolher. E nós somos, queridos, olha, muito seletivos. Nós somos muito censores, julgadores. E nós, às vezes, estamos à mesa, aqui dizendo: olha, minhas mãos estão abertas. Irmãos, hoje eu quero ser muito transparente e aberto aqui na igreja. Essa palavra é bem pastoral hoje, porque é uma palavra de confronto. E eu não sei se os irmãos entendem, o profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para onde? Para o povo. Mas o sacerdote, qual é a função dele? Levar a demanda do povo para Deus. Irmãos, eu sei de muitas demandas aqui na igreja. Muitas demandas. Aliás, de boa parte delas. Talvez aquelas que estão em oculto. E muitas vezes a gente pensa que quando existe uma demanda que o pastor sabe, isso não é Deus fazendo. Irmãos, o sacerdote sabia exatamente por qual pecado ele estava oferecendo sacrifício. Você entende, irmão? O sacerdote sabia exatamente por qual pecado ele dizia para a pessoa: traga um pombo, traga um boi, traga um carneiro, ou traga um cereal, enfim. Porque dependendo da sua culpa, dependendo, querido, olha, da sua arte, dependendo do que ele fez, é o que seria apresentado a Deus. Mas veja, a gente está vivendo um tempo de igreja que existe uma igreja que se esqueceu que tem o sacerdócio de Cristo sobre ela. E Cristo instituiu pastores, apóstolos, profetas, mestres, doutores, líderes, para que isso acontecesse. Então, irmãos, é um equívoco, é um erro, sabe? E na mesa, as coisas são denunciadas. Nas mesas, as coisas são para ser tratadas. Sabe, então existem algumas coisas que acontecem na nossa igreja, que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, está adoecendo, apodrecendo e matando. E vai matar você, vai matar a sua fé, vai matar a sua casa. Se você comer e beber da mesa
indignamente, sem discernir o corpo. Então, irmão, isso não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de revelação, porque o que Deus quer fazer é uma coisa que se chama transformação, é transformar você realmente em alguém mais parecido com Cristo. Sabe por quê, amados? Aqui nesse retrato, Jesus com as mãos estendidas, ele sabe exatamente como está o coração de cada um, e tanto é que ele diz: um de vocês vai me trair, um de vocês vai ter o ato mais covarde da sua vida, mas eu estou vendo o coração de vocês, eu estou sabendo o que está se passando dentro de vocês. Irmãos, então isso não fica oculto. Veja, a gente está vivendo um tempo de igreja que não é elogiável. Paulo, ele diz isso lá para os Coríntios, ele diz: olha, eu não vos louvo, eu não elogio vocês, pelo contrário, entre vocês tem divisão, entre vocês tem falta de unidade, entre vocês tem pecado, entre vocês tem, olha, adultério, pornografia. Veja, o que Paulo está falando para o povo é rasgado. Ele está dizendo: ó, entre vocês tem imoralidade. E aí depois ele escrevendo o capítulo da ceia, ele diz: até na ceia vocês se portam de uma maneira imoral, porque aquele que tem pressa come na frente, e os outros que não têm não comem nada depois, porque até então a ceia não era só o pão e o vinho, era uma ceia mesmo, era um banquete, aonde cada um levava para a mesa da ceia alguma coisa a ser compartilhada. E aí aqueles que tinham mais fome comiam, e os mais beberrão, eles iam lá e tomavam todo o vinho, e também se embebedavam. Ou seja, num lugar de comunhão, num lugar de santificação, num lugar, querido, olha, de redenção, as pessoas se embebedavam, revelavam o seu egoísmo, revelavam, irmãos, a dureza de coração, olha, a desfeita um pelo outro. Veja, e aí, querido, eu quero perguntar para você: será que isso acontece no nosso meio? Será que nós temos a mesma disposição, olha, das mãos de Jesus, as mãos de reconciliação, as mãos de perdão, as mãos de levantar o caído, as mãos de abençoar o necessitado, as mãos, meu querido, olha, de impulsionar quem parou, as mãos para tirar do buraco aquele que caiu? Ou nós estamos trazendo para a mesa somente, amado, aquilo que está lá no nosso coração, de uma maneira dura e fria, dura e fria. Veja então que as mãos de Jesus comunicam a sua obra, comunicam o que Jesus fez e comunicam o que Jesus ainda vai fazer, porque de acordo com o livro Amor e Redenção, é isso que ela está dizendo: as mesmas mãos que tocou, que salvou, que curou, é as mesmas mãos agora que serão crucificadas, estarão ali na cruz agora, por cada um que se arrepender de fato e genuinamente pelos seus pecados, e essas mãos vão acolher, vão acolher. Então, eu vou agora fracionar para você, querido, parte por parte, aí, porque o pintor, ele divide o quadro em 4 grupos de 3, Jesus ao centro, e ali, então, 4 grupos distintos, de 3, e eu quero tratar com você sobre esse comportamento, e depois te desafiar em um momento aqui de oração. Então veja, no primeiro quadrante, aí depois do quadro geral, tá aqui o grupo 1, 2, 3 e o grupo 4. Veja que tudo isso está mostrando como cada um se comporta ali na mesa, cada um. E os primeiros personagens você vai pegar daqui então, da esquerda, né, para a direita, para você compreender. O primeiro retratado aí é Natanael, Tiago menor e André. São esses 3 do primeiro quadrante. Então, o que chama a atenção? Natanael.
Veja que na pintura ele tem um olhar atento, ele tem muita atenção naquilo que Jesus, então, vai fazer e está fazendo. E no livro, que se chama A Fé que Remove Montanhas, Deus sempre fala, é o que diz o autor, o John Roberts. Ele diz, Deus sempre fala, o segredo é estarmos atentos para ouvir. Deus não tem dificuldade de falar, às vezes nós temos dificuldade de ouvir. E ouvir, meu irmão, não é simplesmente entrar no ouvido, olha, cair aqui nessa caixa de som receptiva que você tem, mas é o atender. E aí o Tiago Menor, ele já tem uma expressão de perplexidade, ou seja, com tudo que está acontecendo, ele abre as suas mãos, perplexo, sem entender por que Jesus, em uma mesa, ao invés de contar de bênção, falar dos anjos, ele está falando que ele vai ser traído e que vai passar por um suplício, por um martírio tão grande. Isso mostra uma coisa para nós. As perguntas, elas são muito importantes, né? São muito importantes. Nós temos questionamentos, e questionamentos sinceros, honestos diante de Deus. E o escritor diz assim, as perguntas humanas só encontram sentido quando respondidas à luz da cruz. Veja, aplicando de novo, que Cristo tem que estar o centro. E aí o André, a posição dele, que é o terceiro do primeiro quadrante, ele fica pasmo e meio que se recusa a acreditar, né, no que está acontecendo. Enfim, o impacto da revelação. Irmãos, nós precisamos de revelação da parte de Deus. A mesa também é o lugar de revelação. Veja que esses comportamentos estão denunciando como cada um chegou. Um chegou atento, o outro chegou perplexo, o outro pasmo. Eles revelaram o que estava no seu coração. Já o segundo grupo é o grupo onde acontece o pior. Pode passar aqui para o próximo. Vamos lá. Dá uma olhada aqui no quadro. Judas está com a bolsa na mão e é o único que está envolto de uma sombra. Sombrio. Existe sombra sobre a vida de Judas. Existe sombra, olha, sobre ele. Ele segurando ali o saco de moedas. Ele está em trevas. Ele está no meio de luz, mas vivendo em trevas. Ele está num lugar de comunhão, num lugar de alegria, mas o que ele está trazendo consigo são trevas. Um coração para trair, um coração para abandonar, um coração para não obedecer. Ô meu irmão, no nome de Jesus, às vezes também esse é o seu coração, um coração traidor, sombrio. Às vezes é assim que está o seu coração, sabe? Tomado de sombra espiritual, tomado de expectativas que você alega ser legítima, que você alega ser de Deus, que você, meu irmão, pensa, olha, que justifica você, mas a sua justificação só tem um lugar, ele está em Cristo Jesus. Então, esse segundo quadrante é o quadrante do impulso, da traição, é o quadrante, irmãos, onde existe ali a presença de alguém que está vivendo em trevas, que anda com alguém que é a própria luz, que é a porta da salvação, que é a vida. Meu querido irmão, no nome de Jesus, entenda uma coisa: se as trevas dominam alguma parte do seu ser, você tem que tomar providência, e providência hoje, honesta, sincera. Sabe, ele estava envolto em trevas, e eu vou falar para você quem é que está envolto em trevas, aqui, e isso não é indireta, é direto, para todos vocês. Se a carapuça servir, ela é sua mesmo, irmão, é sob medida, tem o seu nome, e você veste, toma juízo, e olha, se apruma, é isso que você tem que fazer.
Ai, pastor, eu não gosto do fulano aqui da igreja. Ô, irmão, até que dia que você vai carregar isso? Vou falar para os jovens aqui. Está cheio de treta entre os jovens. Divisões de grupo. Aí tem uns que começam a namorar, parece que está namorando é com Satanás. Porque divide a luz, não dá para ficar na igreja e etc. Estou falando direto para você, irmão. Se servir, toma mesmo para você. Estou falando agora como sacerdote e como profeta. Para você, até que dia você vai viver em divisão? Faz parte da mesma igreja, faz parte do mesmo grupo, mas usa da boca para ferir, para matar, para desferir golpes que saíram das profundezas do inferno. Não foi de Deus. Isso é sombrio, é sombra espiritual, irmão, é sombra. Outro dia eu conversando com um irmão, aconselhando ele, e ele dizendo assim, não, a pessoa não é meu amigo. Eu disse, é seu amigo, essa pessoa é seu amigo. Não é. Eu disse, é seu amigo. Veja que eu estou pacificando, irmãos. Pacificador, bem-aventurados os... Ô irmão, até que dia você vai modular a sua fé por opinião, por achismo, sabe, por preferência? Até que dia você vai modular a sua fé por expectativa que não veio do céu, por propósito? Veja o problema de Judas, por que a sombra tomou conta da vida dele? Porque ele tinha uma missão que não era de Cristo. Ele não se juntou, ele não se envolveu, ele não se doou, ele não se entregou para aquele propósito. Então, amados, trevas. Veja, parece que esse grupo 2 foi um grupo muito seleto. Olha aqui na mão de Pedro o que ele tem. Ô irmão, o que o cara vai fazer com uma faca? Ah, pastor, ele foi cortar o pão. Do mesmo jeito que ele cortou a orelha do Malco. Lá, e que Jesus vai lá depois e cola com o poder dele. Sabe do que isso fala? Impulsividade. Então é Pedro segurando a faca. Sabe, o apóstolo Tiago, ele diz, olha, lá no capítulo 1, versos 19 e 20, seja tardio para falar e pronto para ouvir. E ele diz mais, não é só tardio para falar, mas ele diz mais uma coisa lá no texto. O que ele diz? Seja tardio para falar e tardio para quê, igreja? Vou deixar você chutar. Chuta aí, irmão. Fale, tardio para falar e tardio para irar-se. Irmão, seja tardio para essas duas coisas. Cuidado com a impulsividade. Tem uma escritora que, irmão, que ela vendeu o livro demais, porque ela achou a senha, sabe, de como tratar isso com as pessoas, que foi a Joyce Meyer. Quem se lembra do livro que ela escreveu sobre ser tardio para falar? Você sabe o nome do livro? Eu e a minha boca grande. Aí eu tenho certeza que boa parte leu esse livro. Boa parte, irmãos, entendeu? Mas veja, o que Pedro então leva para a mesa? O que ele tem? Impulsividade. Impulsividade. E ali tem um contraponto, graças a Deus. Qual o contraponto? João, representando a serenidade, né? Tu, Senhor, conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme. O Tony Evans, no seu livro O Reino de Deus em Ação, ele diz o seguinte: a paz de Deus não é ausência de caos, mas a tranquilidade de saber que Ele ainda reina sobre o caos. Amém, irmãos? Então, querido, vamos para o terceiro grupo, para você entender o que mais tem na mesa. Conflito de lógica e conflito de culpa. É o próximo slide. E aí a gente tem o Tomé, liderando aí o grupo, né, desse terceiro grupo. O Tomé significa a dúvida, dedo levantado. Isso está retratado lá em João capítulo 20, verso 27. Então, irmãos, a dúvida que nos leva a buscar a Deus, ela é saudável.
Qual dúvida que é problema? É aquela que nos afasta de Deus. É aquela que nos tira da mesa. Essa dúvida, a dúvida de Tomé, por que ele não recebe censura? Ele recebe resposta. Porque é uma dúvida saudável. É uma busca, olha, de respostas. E, irmãos, todos nós queremos respostas para a nossa vida. Sim ou não? Todos nós queremos resposta. Por que sofremos? Por que viemos ao mundo? Por que passamos pelo que passamos? Sabe? E tem muita gente que tenta explicar isso. E aí agora tem o outro Tiago, que é o Tiago maior. A expressão dele é uma expressão de susto. E aí Paulo retrata isso lá em 2 Coríntios 4:8. Perplexos, porém não desanimados. Perplexidade. Sabe, diante do sofrimento, diante das nossas tempestades, diante, irmãos, daquilo que passamos, há situações que nós ficaremos, de fato, perplexos, mas não podemos ficar desanimados. Veja, há um grupo de pessoas que se desanima diante das realidades e dos fatos. E aí tem o Felipe. O Felipe, ele tem um olhar introspectivo, meio que de culpa. Às vezes a gente vem para a mesa com culpa, né? A gente chega para a mesa com culpa no nosso coração. E essa pastora, que chama Edmeia Williams, uma pastora muito top, eu já até quis trazê-la aqui, mas ela não tem agenda. Aliás, ela não aceita ser chamada de pastora. Ela diz que não é pastora, definitivamente. Ela é missionária, ela é serva de Deus, mas ela não se reconhece nessa função. E no livro dela, que tem O Poder da Oração que Transforma, ela diz assim: o medo de ser culpado desaparece quando o perdão se torna revelação e não apenas doutrina, então, para nós. Veja, então, mais um elemento. E aí a gente parte, querido, olha, para o quarto grupo. E o quarto grupo tem os seguintes apóstolos ali. Mateus, que é regido pela razão da fé. Ele quer saber o porquê da fé. Ele quer explicações sobre a fé. E o apóstolo Pedro, ele diz para nós, na sua carta, que nós devemos saber, quando nos pedirem a razão da nossa esperança. Nós devemos saber. Irmão, nós devemos saber porque nós ceiamos, nós devemos saber porque somos crentes, nós devemos saber, olha, o porquê que a gente congrega, o porquê que a gente vem para o culto, o porquê que a gente faz o que faz também diante de Deus. O porquê, a razão. Esteja preparado para responder quando vos pedirem a razão da vossa esperança. Irmão, por que você ainda vem à igreja? Pastor, eu ainda vou à igreja porque eu amo o Senhor. Que bom, meu irmão. Glória a Jesus, continua me amando. Isso é de Deus. Não, eu vou para a igreja pelos amigos que eu tenho. Não, eu vou pela igreja pelos inimigos que eu fiz lá. Tem alguém que vai assim, irmãos? Meu irmão, a gente precisa estar preparado para responder o porquê de algumas coisas. Quando eu faço consultoria, a primeira pergunta que eu faço para quem pediu a consultoria é a seguinte pergunta: por que esse negócio aqui deve existir? Aí a pessoa começa a achar 500 mil motivos, menos um para poder dizer assim: olha, é por isso. É como se eu te perguntasse: por que você tem que estar casado aí com essa pessoa? Aí a pessoa: não, mas é porque é bonito, mas vai ficar feio em algum momento. É cheiroso. Pode acabar o perfume. É cabeludo. Pode cair o cabelo. Enxerga bem, o cara tem um olho bonito, pastor. Que olho lindo. Deu miopia, mas não sei o que, o fundo de garrafa, não deu para saber mais como que é o olho da pessoa. Irmão,
Algumas coisas que você diz assim, é por isso, às vezes não é fundamento. Não é fundamento. Você já pensou aquele que casou com o que era bem rico e de repente ficou bem pobre? Ah, não, mas eu casei porque era rico. Irmão, tem um motivo que eu e você precisa entender e valorizar. Casamento. É porque nós temos uma aliança. Aí, querido, silenciou as outras coisas. Silencia, sabe por quê? Porque contra isso, ô irmão, não tem argumento mais não. Ah, mas é isso, é aquilo outro. Não, nós estamos casados porque nós temos uma aliança. Uma aliança feita no altar, diante de Deus. Ô, querido, tirando situação de agressão, de abandono, ou do sujeito assim, de fato ter virado um Nabucodonosor, virou cavalo mesmo, animal mesmo. Ô irmão, muitas vezes tem relacionamentos que ele já está deteriorado, muito frio. Olha, talvez já se afastou demais do propósito, mas entenda uma coisa, não é por isso que o pastor vai dizer, poxa, você tem razão. Você tem razão, irmão. Essa pessoa não é mais bela como quando você casou. Nossa, sua esposa não tem mais aquele corpício. Ô, irmão, eu te entendo. Não é não, irmão? O pastor de verdade, ele vai dizer, por que você está casado? Porque eu tenho uma aliança. Amém, irmão? Por que você é crente? Ô, irmão, porque você foi comprado. Você foi comprado por um sangue, que não foi de cabrito, não. Foi do Filho de Deus, você está entendendo, irmão? Ah, mas aí, pastor, esse negócio é muito difícil. Você tem que saber responder, irmão. Você precisa ter firmeza em responder o porquê por que você é membro da Igreja de Cristo Maranata. Porque, irmão, se você não souber responder, você vira um ping-pong. Eu tenho um casal que congregou conosco aqui, ele já deve estar na 10ª igreja. Todo dia ele está no movimento. A Roberta conhece bem esse casal. 10ª. O que é, irmão? Qual que é a situação? Qual que é o problema? Qual que é a falta de identidade? Meus queridos, nós precisamos saber responder, e com muita firmeza e com muita clareza, a razão da nossa esperança. E aí tem o Judas, que não é o Iscariotes, agora, que é o Judas Tadeu. É a mesma linha, é uma linha também de questionamento. E o que ele mostra? Que nós temos questões muito profundas, muito complexas para nós compreendermos às vezes e entendermos. E aí, irmãos, tem o Simão Zelote. O Simão Zelote representa aí nessa mesa a sabedoria, a ideologia rendida agora à conversão. Ouça o que eu vou falar para você aqui. Fuja de gente que usa a igreja para promover ideologia que está fora da cruz, fora do evangelho e fora do centro, irmãos, de qualquer lado. Ah, pastor, o senhor é de direita, né? Eu sou do centro da mesa. Eu sou de Cristo, amém, irmão? Eu sou de Cristo. Ah, vai aumentar o salário do trabalhador, é da esquerda. Então eu sou da esquerda, eu quero que aumente mesmo. Amém? Vai reduzir o imposto do empresário, agora eu sou de direita. Não tem problema. Vai asfaltar todas as ruas. Ah, irmão, pode ser até que de trás. Agora toma cuidado com uma coisa. Nós não podemos estabelecer uma fusão de ideologia. Ideologia. Nós queremos adaptar, não tem ideologia dentro do evangelho. Não tem, irmão. Essa questão ideológica, Simão era zelote. Zelote era do partido radical contra os romanos, sabe? E veja que o coração do Simão Zelote foi muito mais quebrantado do que o do Judas. Judas queria que Jesus fosse bélico, queria que Jesus liderasse uma revolução,
Judas queria que Jesus se levantasse contra o Império Romano, como um leão mesmo guerreiro. Não, irmãos, ali no grupo havia um, e esse um, ele se entrega, ele se converte, e ele realmente, olha, é sábio, no sentido de permitir, olha, que a sua vida seja transformada mesmo. E aí, querido, eu quero caminhar para o final, porque daí para frente, o que é estabelecido é uma teologia da cruz, sabe? Então, esse quadro que nós trazemos aqui, daqui para frente, o que Martinho Lutero vai fazer lá, agora me fugiu o nome, aqui depois eu te falo, na Reforma Protestante, em 1518, implementar agora, de fato, uma teologia que está baseada na cruz, e não apenas na ideologia, e não apenas no segmento dos grupos, mas mostrando, olha, que Jesus tem que estar no centro, permanecer no centro, e que a cruz agora, de fato, ela seja eficaz para nos redimir. E aí, querido, eu já quero ir lá para o final, aqui só para o quadro comparativo agora, do que a gente traz para a mesa e o que a gente leva da mesa. Vamos lá. O que a gente traz para a mesa muitas vezes? Muito bem. O que a gente recebe? Ô, irmão, agora espera aí, você não vai ignorar isso. Se você entrou aqui hoje, nessa igreja, pastor, eu sou magoado com alguém aqui. Ô, irmão, a gente precisa às vezes ter uma dose muito forte de sinceridade, de honestidade. Eu às vezes fico magoado, chateado com alguns irmãos que cobram um tipo de pastoreio, que cobram um tipo de cobertura, mas não se aproximam como ovelha, não cumprem o que dizem. No momento oportuno para eles, busca o refúgio em outro lugar, e o pastor fica. E há momentos que a gente precisa abrir o coração para essas pessoas dizer, irmão, eu estou magoado com você, chateado mesmo, porque na sua cabeça você está certinho, na sua cabeça você está certo. Se você veio para a mesa, irmão, e tinha mágoa, tinha ofensa, você precisa sair da mesa com o perdão transbordante que te liberta do passado. Tem gente aqui preso num passado de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. Pastor Luciano, ele deu testemunho aqui no culto de jovens. Foram quantos anos, pastor Luciano, de divisão com a sua irmã? 21 anos. 21 anos para poder, então, restituir, resgatar, irmão, colocar no lugar. Ô querido, isso é a mesa. A mesa tem poder de curar, de salvar, de transformar, mas a gente precisa vir para a mesa em verdade. O que outros trazem para a mesa? Autossuficiência. Eu tenho a faca, eu resolvo. Eu tenho uma maneira de resolver, pastor. O senhor não está entendendo, o método do senhor, o senhor é muito bonzinho. De novo, eu dando cobertura também para um pastor, e o outro pastor que dava cobertura disse para ele assim, irmão, esse pastor não quer ser pastor. Eu falei, sim, mas eu vou caminhar com ele uns dias. E caminhei com ele. E depois de alguns dias de entender, de fato compreender, irmão, você quer ser pastor mesmo? Ele disse, pastor, eu já não sei mais. Eu falei, então quando você responder, as coisas se resolvem. Entende, irmão? Mas a gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, já que você não quer, irmão, larga isso daí. Não, porque existe a possibilidade de Deus fazer. Então, amado, autossuficiência, vou me curar sozinho, eu vou me levantar sozinho, eu vou, pastor, eu tenho a forma para isso. Meu irmão, toma cuidado.
Quando você vem, você recebe dependência, descanso. Ou talvez você é lógico, cartesiano como Felipe. Olha, 1 mais 1 é 2, pastor. E é invariável isso. Ô irmão, eu odiava matemática aplicada. Principalmente aqueles trem lá, x, mas não sei o quê, dá x, mas não sei aonde, e a derivada disso vai não sei para onde. Você usa isso lá, Rafaela, para atender os pacientes? Olha, senta aí, eu vou te explicar. Ó. A reta oposta do cateto, da hipotenusa e tal, agora você está gripado. Pronto, está definido. Irmãos, às vezes a gente é muito lógico. E ideologias e armas. Armado. Ô irmão, armas. O ódio é uma arma. A indiferença é uma arma. Irmão, tem tantas armas que nós carregamos e que precisa baixar. Mas ali a gente recebe revelação do Espírito, sabedoria e verdadeira revolução do Evangelho. Quem pode dizer amém para isso? Aí, querido, nós já partimos o pão. Vai para o penúltimo slide aí. A mesa retrata que o pão está inteiro, porque Jesus ainda não foi para a cruz. Mas que esse pão e esse cálice, ele vai transbordar em alguma medida. Sabe, esse pão, ele será dado como simbologia de um banquete. Simboliza o sacrifício perfeito, irretocável, ainda preparado da parte de Deus. E aí, amados, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, e anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E a última reflexão que eu tenho com você aqui é do John Piper, A Paixão de Cristo. Ele diz: o pão partido e o cálice levantado proclamam, Ele morreu, mas também sussurram, Ele voltará. Amém? Ele voltará para a sua igreja, vai buscar o seu povo, vai buscar os seus. E aí tem um último slide aqui, irmãos. Pode olhar aqui. É o desafio. Então a mesa está posta. A mesa, irmãos, está aqui. Agora você tem que tomar uma decisão depois daquilo que eu preguei. O que você trouxe para essa mesa hoje? Indiferença, apatia, racionalidade, lógica, ô irmão, autossuficiência, culpa, medo, irmão, atrito, confusão, falta de perdão, magoado com Deus. Irmão, não sei o que você trouxe para a mesa. Expectativa, querido, não sei, mas a mesa é um lugar de proximidade, a mesa é um lugar de baixar as armas, a mesa é um lugar de reconciliação, a mesa é um lugar, querido, de inaugurar uma nova rota na sua trajetória, seja onde for, na sua caminhada cristã, na sua caminhada familiar, num grupo de amizade, querido, em algum lugar. Mas você precisa entender isso. Isso é o poder da ceia, o poder da mesa, o valor da mesa. Esse Davi, irmão, que nem crente era, conseguiu retratar isso no seu quadro. E nós que temos o Espírito Santo, e nós, irmãos, que servimos a Jesus, e nós que entregamos a nossa vida para Ele. Ô irmão, o que eu estou pregando aqui, querido, num outro momento, numa outra situação, sabe, numa outra condição, sabe o que estaria acontecendo? Gente se quebrantando e dizendo: Jesus, Tu és o centro da minha vida, eu não quero ficar à margem. Jesus, eu não quero viver indiferente. Jesus, eu não quero viver frio. Jesus, eu não quero, olha, deixar de participar da mesa. Mas, irmãos, a gente vive um tempo tão sério que tem pessoas que parece que têm orgulho de não ceiar. Orgulho. Eu deixo de ceiar com orgulho. Ô meu amado irmão, em o nome do Senhor Jesus,
entenda que o Senhor, Ele estabeleceu uma mesa para o meu resgate e para o seu, para me transformar e te transformar. Então, é hora, é o momento. E aí, irmão, eu não quero nada com forma, não. Eu quero que você saia daqui hoje com uma palavra no seu coração. Eu lembro uma vez que nós fizemos no acampamento Canaã um dia de perdão. Chamei todos os pastores e ficamos à frente ali. E dissemos: olha, quem tiver alguma mágoa conosco, comigo, com o pastor Sérgio, com o fulano, com o pastor eu. A gente tinha vários pastores naquela ocasião. E tinha um pastor em específico que a fila dele era longa, irmão. Longa. Mas deixa eu falar uma história para você. Depois disso, a realidade dele mudou na igreja. Mudou completamente. A condição dele mudou. Por que mudou? Porque aquele dia houve perdão, houve mesa, houve reconciliação. E já quando ele foi sair da igreja, ele saiu com muitos amigos. Muitos. Ó, amado, então talvez está na hora de você pegar hoje, terminar o culto, pegar o seu celular, sair da rede social, mandar uma mensagem para alguém e dizer: eu quero conversar com você. Eu quero ter um tempo de mesa com você. Eu quero ter um tempo de mesa com você. Ah, talvez é o seu esposo, é a sua esposa. Amém, irmão? Glória a Jesus. Está na hora desse tempo. Está na hora, irmão. Está no momento. Talvez é com os filhos. Vamos ter um tempo de mesa. Um tempo de lavar pé. Um tempo de chorar. Um tempo, irmão, de se alinhar. Mas veja, nós só vamos desfrutar da mesa se nós tivermos verdade. Você pode ficar de pé no nome de Jesus? Eu gostaria que você orasse, falasse com o Senhor, pedisse para o Espírito Santo de Deus não permitir que hoje o seu coração se endureça com essa palavra, mas que pelo contrário ele se abra, para nós vermos uma grande transformação, querido, de vidas, de almas, irmão, de pessoas, de relacionamentos, de corpo de Cristo, aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Pai, por essa palavra. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor trouxe essa palavra hoje ao nosso coração, para nós baixarmos as nossas armas, para nós tirarmos do nosso coração aquilo que não vem do trono do Senhor, para nós, meu Deus, sairmos da mesa com algo completamente diferente daquilo que trouxemos. Cada um trouxe algo aqui para a mesa, Deus. Cada um veio para a mesa hoje, meu Deus, talvez com uma preocupação dentro de si. Cada um veio para a mesa hoje, Pai, com uma expectativa. E essa expectativa está sendo suprida, porque o Senhor está no centro. O Senhor é o centro da nossa fé. O Senhor é o centro, meu Deus, desse culto. O Senhor é o centro, Pai, daquilo que nós, meu Deus, experimentamos, vivenciamos. É do Senhor que vem direção. Então, Deus, essa palavra está lançada, está plantada agora no coração de cada um. Que ela venha dar fruto. Que ela venha dar fruto dentro dos ministérios, dentro das células, dentro da igreja. Senhor, no nome de Jesus, que ela venha frutificar para o teu reino, aqui nessa igreja e fora desse lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor. Eu creio que hoje o Senhor está nos alimentando o nosso espírito para honra e glória.